Neste vídeo, vamos fazer uma viagem nostálgica aos anos 80 e 90, relembrando os brinquedos que fizeram nossos olhos brilharem nas vitrines das lojas. Eram tempos em que a imaginação não tinha limites, e cada brinquedo era mais do que um simples objeto. Era uma porta para aventuras e sonhos. Preparados? O Aquaplay, produzido pela Estrela, era um jogo portátil sem necessidade de baterias. Feito de plástico com água dentro, o objetivo era mover anéis ou bolas para encaixá-los em pinos. Indicado para crianças a partir de 5 anos, foi um sucesso com vendas expressivas até ser descontinuado nos anos 1990. O Playmobil começou a fazer sucesso no Brasil no final dos anos 70, mas ganhou enorme popularidade durante os anos 80 e 90. Criado pela empresa alemã Geobra Brandstätter, é um sistema de brinquedos com figuras e acessórios modulares. Cada conjunto custava cerca de 20 a 60 dólares, dependendo do tamanho e da complexidade. A linha foi elogiada por sua durabilidade e pela possibilidade de criar cenários e histórias personalizadas. Feita de plástico ou metal, a mola maluca era uma mola colorida que descia a escada sozinha ou se movimentava de forma divertida entre as mãos. Originalmente criada nos Estados Unidos em 1945, chegou ao Brasil como sucesso entre as crianças, continuando a encantar com sua simplicidade e movimentos hipnotizantes até os dias atuais. A Caloi Cross Extra Nylon, lançada pela Caloi em 1983, foi uma das bicicletas mais icônicas da década de 80 no Brasil, especialmente entre os jovens. Inspirada nas bicicletas BMX, era conhecida por sua estrutura robusta e design voltado para manobras e trilhas. Custava em torno de 300 a 400 dólares, um valor considerado alto, o que fazia da Caloi Cross um objeto de desejo de 10 a cada 10 crianças que buscavam aventura e estilo. O Litbridge, introduzido pela Hasbro em 1967, permitia criar imagens luminosas. Consistia em uma tela preta perfurada onde se inseriam pequenas luzes coloridas para formar desenhos, iluminados por uma lâmpada interna. Indicado para crianças a partir de 4 anos, ele estimulava a criatividade, sendo um sucesso mundial que continua a ser produzido, com versões modernizadas ao longo dos anos. O Detetive, lançado pela Estrela no Brasil em 1984, é um jogo de tabuleiro clássico de mistério e dedução, inspirado no jogo original Clue da Hasbro. O jogo envolvia os jogadores em uma trama de assassinato, onde deveriam descobrir o culpado, a arma e o local do crime. Custava cerca de 30 a 40 dólares e se destacava pelo design intrigante e a mecânica envolvente. A linha Masters of the Universe, lançada pela Mattel em 1982, trouxe uma nova dimensão aos brinquedos de ação com figuras como He-Man e Esqueleto. Cada figura, que custava em torno de 5 dólares, fazia parte de um universo vasto, incluindo acessórios e veículos que ampliavam as aventuras dos personagens. O sucesso do brinquedo foi complementado por uma série de animação, quadrinhos e um filme, solidificando sua popularidade até ser descontinuada em 1987. O Tamagotchi, introduzido pela Bandai em 1996, foi um dos primeiros pets virtuais da história. Este pequeno dispositivo eletrônico em formato de ovo permitia que crianças cuidassem de um bichinho digital, atendendo suas necessidades como alimentação, diversão e higiene. Foi um fenômeno global, vendendo mais de 80 milhões de unidades, e seu sucesso nos anos 90 marcou a era dos brinquedos eletrônicos portáteis. O Jogo da Vida, lançado pela Estrela em 1985, é uma versão brasileira do clássico jogo de tabuleiro. Simula a vida adulta, incluindo escolhas de carreira, casamento e finanças. Com um custo de aproximadamente 30 a 40 dólares, fez sucesso por sua capacidade de entreter e ensinar sobre as consequências das escolhas financeiras e profissionais. O Game Boy, criado pela Nintendo em 1989, revolucionou o mercado de jogos portáteis. Com uma tela monocromática de 2,6 polegadas e cartuchos intercambiáveis, o console permitia jogar clássicos como Tetris e Pokémon. Indicado para todas as idades, vendeu mais de 118 milhões de unidades até ser descontinuado em 2003.
Sua simplicidade, durabilidade e vasta biblioteca de jogos fizeram do Game Boy um ícone dos anos 90. O Autorama, trazido pela Estrela ao Brasil nos anos 1960, era um circuito de corridas em miniatura. Com pistas montáveis e carros elétricos controlados por um gatilho, permitia competições emocionantes, sendo um sucesso entre gerações. A simplicidade do design e a emoção das corridas garantiram sua popularidade por décadas, mesmo com a evolução dos brinquedos eletrônicos. O Ferrorama, fabricado pela Estrela, era um conjunto de trens em miniatura que percorria trilhos montáveis, com locomotivas movidas a pilha, vagões e cenários detalhados, simulando viagens ferroviárias. O brinquedo foi um grande sucesso, especialmente pela sua complexidade e realismo, mas foi descontinuado ainda nos anos 90, retornando em 2010 devido à demanda dos fãs nostálgicos. Com uma popularidade enorme, o Pogobol, introduzido pela Estrela em 1987, era composto por uma bola de plástico envolvida por um disco, sobre o qual a criança se equilibrava e pulava. Indicado para crianças a partir de 6 anos, estimulava a coordenação motora e o equilíbrio, sendo um sucesso entre os jovens, com diversas cores vibrantes. Os comandos em ação, lançados pela Hasbro em 1982, trouxeram miniaturas de 3,75 polegadas. Com figuras custando de $2,50 a $4, foram um sucesso até serem descontinuados em 1994. Conhecidos por sua fragilidade e pequenas peças, eram indicados para crianças a partir de 4 anos. Transformers estreou no ano de 1984, criado pela colaboração entre a Hasbro e a Takara Tomy. Este brinquedo inovador destacou-se por sua capacidade de transformação, permitindo que robôs se convertessem em veículos e animais, o que capturou a imaginação de muitas crianças. Com preços variando de $10 a $20 por figura na década de 80, os Transformers eram relativamente caros, mas sua popularidade se manteve alta. Além das figuras, o brinquedo gerou uma série animada e quadrinhos, consolidando sua presença na cultura pop. O Super Trunfo, criado pela Estrela em 1986, foi um jogo de cartas que fez grande sucesso no Brasil. Cada carta apresentava informações sobre carros, animais ou personagens de desenhos animados, com dados que permitiam comparações e desafios entre os jogadores. Custando cerca de $15 a $20, era popular por sua simplicidade e pela diversão competitiva que proporcionava. Super Trunfo teve diversas edições e expansões abordando diferentes temas. Chegando ao Brasil em 1986, o Pula Pirata é um jogo de mesa da Estrela que conquistou muitas famílias. Ele consiste em um pirata sentado em um barril, onde espadas plásticas devem ser inseridas em buracos ao redor do barril. O objetivo é evitar que o pirata pule para fora do barril, o que acontece quando uma espada aciona um mecanismo interno. O Cara a Cara, trazido pela Estrela ao Brasil em 1988, é um jogo de adivinhação para 2 pessoas, desenvolvido pela Hasbro. O objetivo é descobrir qual personagem o adversário está pensando, fazendo perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. Cada jogador possui um tabuleiro com figuras de personagens e usa fichas para marcar quais personagens foram eliminados com base nas respostas. Cara a Cara teve diversas edições e continua sendo popular até hoje. O Gênios, introduzido pela Estrela no Brasil em 1980, é baseado no jogo Simon, da Hasbro. Este brinquedo eletrônico de memória consiste em um disco com 4 botões coloridos que emitem sons e luzes em sequências que os jogadores devem repetir. Custando em torno de $50, o Gênios rapidamente se tornou um sucesso, sendo reconhecido por sua capacidade de entreter e desafiar a memória. O Pense Bem, lançado pela Tectoy em 1988, é um computador educativo voltado para crianças, com cartuchos de perguntas e respostas sobre diversos temas, como matemática, português e ciências. Custando cerca de $60 a $80, era muito popular por seu aspecto educativo e interativo. Além dos cartuchos educacionais, o Pense Bem também tinha jogos que testavam o raciocínio lógico.
Se você também se emocionou com essa viagem no tempo, inscreva-se no canal para continuar revivendo momentos especiais e ficar por dentro de novos conteúdos nostálgicos.